Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos responder algumas questões aqui de SSA 3, terceira fase. O conteúdo que vamos trabalhar aqui é filosofia, vamos trabalhar com a parte de moral e ética. Vamos responder as questões de moral e ética que caíram no SSA 3 de 2020 e 2019. Tranquilo? Vamos em frente, então. SSA 3, moral e ética. 2020. 37. Com relação à moral, ciência normativa, leia o seguinte texto. Então vamos ao texto de apoio, aqui do livro de Maria Lúcia de Arruda Aranha. A ética ou filosofia moral. Então vamos ler. A ética ou filosofia moral é a parte da filosofia que se ocupa com a reflexão a respeito das noções e princípios fundamentais da vida moral. Então, existe uma diferença entre ética e moral. São coisas diferentes, mas às vezes nós vamos encontrar o termo ética representado da seguinte forma: filosofia moral. Então, ética é sinônimo de filosofia moral. E ética e filosofia moral são diferentes de moral. Então, sempre que eu ver filosofia moral, eu tenho que ler ética. Ok? E só moral é diferente de ética ou de filosofia moral, que pode, às vezes, confundir o aluno que decorou, né, as diferenças para ética e moral. Ele lê lá filosofia moral e pode se perder. Então, o texto de apoio está falando da ética e da filosofia moral, né? A ética é um estudo dentro da filosofia. A ética é uma ciência que estuda o comportamento humano, ou seja, estuda, analisa de forma organizada. A moral é simplesmente as normas que aparecem na sociedade. São as leis que existem na sociedade. Agora, quando você pega essas leis e estuda e organiza, sistematiza, esse estudo é ética. Ética é o essa é uma das diferenças. A ética é o estudo e a moral é simplesmente as normas que aparecem na sociedade. Então, vamos ao enunciado. Analise os seguintes itens referentes a esse assunto. A gente pula os itens e vai para cá. Está correto? Então, ele vai pedir, a gente já lê sabendo. Ele vai pedir quais são as frases que estão corretas com relação à ciência ética, né? Ou filosofia moral ou ética. 1. Em toda cultura e em cada sociedade institui-se uma moral, ou seja, valores concernentes ao bem e ao mal. Sim, toda sociedade tem uma moral diferente, porque toda sociedade tem uma cultura diferente, né? Um ou outro valor coincidem de uma sociedade para outra, né? Agora, com relação à ciência, à ética e à moral, tudo nessa frase está perfeitamente correto, né? Essa frase, deixa eu deixar ela grifada aqui. Essa frase está correta. 2. Responsabilidade e consciência são condições dispensáveis à vida ética. Dispensáveis à vida ética. Então, assim, para o aluno que estudou ética, existem as condições necessárias para um agente ético ser um agente ético. O agente ético é aquele que toma decisões éticas. Dentre elas, existem várias. Para você poder tomar uma atitude ética, primeiro, você não pode ser forçado por ninguém. Você tem que ter liberdade, você tem que ter consciência do que você está fazendo, você tem que ter responsabilidade sobre o que você está fazendo, assumir o erro, dentre várias outras, né? E o que ele coloca aqui, ele chega a começar a frase certa, ó. A responsabilidade, sim, e a consciência, sim, são condições dispensáveis. Não, isso aqui torna a frase errada. São indispensáveis. Então a 2 está equivocada. 3. O campo ético é constituído pelos valores e pelas obrigações. Está correto. O campo ético, ou seja, a área do comportamento humano, a área do comportamento que nós interpretamos como certo e errado, é norteado pelos valores, a nossa noção de certo e errado,
e as obrigações que temos para com os outros, né? Por enquanto, essa daqui está correta também. 4. A moral é a ciência da ética. É o contrário. É a ética que é a ciência da moral. Ética é o estudo da moral. A ética é a ciência da moral. Então, essa aqui está errada também. Então, certas estão a 1 e a 3. A resposta é a letra C. Tranquilo, pessoal? Vamos aí para a 42. Observe o texto a seguir. As questões éticas fundamentais, como as que concernem as relações entre responsabilidade, liberdade e necessidade, devem ser abordadas a partir de pressupostos filosóficos básicos. Então, o que ele está dizendo aí? Quando a gente estuda a ética, a gente estuda... Uma das coisas que a gente estuda quando estuda a ética é a relação entre liberdade e necessidade. Só que essa palavra necessidade em ética, ela não é necessidade do que eu preciso de água para sobreviver, não. Necessidade são as coisas que são necessariamente. Quando algo é necessariamente, então eu não tenho a opção de intervir naquilo, ok? Então, necessidade é oposto à liberdade, porque liberdade é quando eu posso, quando eu tenho ação sobre algo. Eu posso mover o armário, eu posso abrir a porta da sala, eu tenho a liberdade para isso, né? Agora, por exemplo, a água não é possível de você contrair a água, então a água necessariamente vai ter o mesmo volume. Eu não tenho a liberdade de, por exemplo, comprimir água. Ninguém consegue comprimir água num espaço menor do que o que ela vai ocupar. Então a água necessariamente vai ocupar o mesmo volume em qualquer situação. Então, quando se estuda a ética, essa palavra necessidade, ela significa tudo aquilo em que não é possível exercer a liberdade. E a liberdade é tudo aquilo no qual eu tenho a opção de fazer ou não. Então essas coisas, dentro do estudo da ética, são dois princípios filosóficos básicos, ok? E o que ele diz aqui é que quando se estuda a ética, existem três princípios filosóficos básicos, que é a responsabilidade, a liberdade e a necessidade, ok? Por que esses princípios filosóficos são básicos? Para estudar, só existe ética se existir liberdade. Se eu não tenho liberdade para fazer algo, então eu não estou escolhendo, então não existe ética, porque ética é a ciência que mostra para mim o que é certo e é errado. Do que adianta eu saber se é certo e é errado se eu não vou ter a opção de escolher? Só existe ética se eu souber que algo é necessário ou não. Porque se algo for necessariamente de uma certa maneira, então não tenho opção de influenciar naquilo ou não. E o que é responsabilidade? Responsabilidade é quando as consequências do que eu faço chegam até mim. Se eu não tenho responsabilidade sobre os atos que eu cometo, então não há liberdade. Porque, por exemplo, digamos que eu cometa uma crueldade com alguém. Aí eu digo, veja bem, não foi eu que escolhi cometer essa crueldade porque eu já nasci mal, não foi eu que escolhi. Então, como não foi eu que escolhi, então eu não tenho culpa do mal que eu fiz. Quando as pessoas dão uma desculpa fora delas, elas conseguem eximir-se da responsabilidade. Se a pessoa não tem responsabilidade, então não foi ela que escolheu. Sempre que há escolha, é necessário que haja responsabilidade. Então, esses três termos, é impossível que eles não estejam presentes quando o ato é livre. Ok? São os princípios básicos da filosofia ética. O autor salienta acima algumas categorias representativas no que concerne a filosofia moral. Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir. E estão corretos, então ele vai pedir, com relação aos princípios básicos filosóficos relacionados à ética, quais dessas frases estão corretas?
O problema concernente à responsabilidade moral depende para sua solução das relações entre liberdade e necessidade. Completamente correto. Só é possível de eu estabelecer que eu sou livre ou não se eu consigo estabelecer. É necessário que, diante de uma situação, eu estabeleça a liberdade e a necessidade para saber se eu vou ter responsabilidade ou não sobre aquilo. Se algo aconteceu diante de mim na qual eu não tinha escolha nenhuma, então eu não tenho responsabilidade sobre aquele ato. Se alguém botou uma arma na minha mão, segurou o meu dedo e apertou e esse gatilho matou outra pessoa, então não houve liberdade. Não houve liberdade, porque uma outra pessoa mais forte que eu usou a minha mão para matar outra pessoa, né? Então não houve liberdade, então não tenho responsabilidade sobre o ato. Então são as conexões que são necessárias fazer, né? Então essa frase está correta com relação ao estudo aos princípios básicos da ética. A liberdade e a necessidade são categorias representativas que estão à margem da filosofia moral? Não. A liberdade e a necessidade não são categorias à margem. Elas são categorias centrais. Elas são são muito importantes. Então essa daqui está errada por causa dessa à margem. Liberdade e necessidade não estão à margem, são centrais no estudo da filosofia moral. A filosofia moral ou ética, na filosofia moral, o comportamento moral é inconsciente, livre e irresponsável na ação moralmente correta. Está errado, né? Quando você diz que algo é inconsciente, então você está dizendo que não foi você que tomou a decisão. Se não foi você, então não existe liberdade. Só é possível um comportamento moral se há liberdade. Irresponsável, da mesma maneira que nós dissemos, né? Só é possível liberdade se há responsabilidade sobre os atos, né? Senão a coisa não é culpa sua, então não foi você que decidiu. Então, com relação à filosofia moral, é necessário que o ato seja consciente e que você tenha responsabilidade sobre os seus atos. 4. A filosofia moral pressupõe um duplo objetivo: elaborar princípios que norteiam os homens para a ação moralmente correta e refletir sobre os sistemas morais. Sim, o que a ética faz? Ética ou filosofia moral? O que ela faz? Ela faz basicamente duas coisas. Ela tenta nortear. O que é nortear o homem? É direcionar, é mostrar para ele o que é correto e ele reflete sobre os diferentes sistemas morais. Como assim diferentes sistemas morais? O que os utilitaristas acreditam que é certo? O que Sócrates acredita que é ética e comportamento correto? Então, a filosofia moral pega todos os sistemas éticos e estuda eles, né? Para nortear e ajudar o homem a decidir o que é certo e errado. A 4 está toda correta, né? Então a resposta é 1 e 4. Beleza, pessoal? Respondemos aí 2020 as questões com relação à ética. Vamos para 2019. 15 minutos de vídeo. Considere o texto a seguir sobre o saber filosófico e a ética. Então vamos falar sobre o saber filosófico e a ética. Aristóteles aprofunda a discussão a respeito das questões éticas, mas para ele o homem busca a felicidade, que consiste não nos prazeres nem na riqueza. Então, no texto de apoio já disse aqui, né? Aristóteles, que discutiu profundamente ética, uma das ideias de Aristóteles é que a felicidade não poderia estar baseada ou norteada pelos princípios de prazer e riqueza, mas na vida teórica e contemplativa.
cuja realização plena coincide com o desenvolvimento da racionalidade. Vou botar isso aqui de outra cor só para a gente se ligar. Então, o texto de apoio aqui já esclarece, né? Aristóteles, ele acreditava que essas coisas que a maioria acha, que a felicidade é ter prazer e riqueza, ele diz que não. Ele diz que a felicidade do homem vai ser quando o homem aprender ou mergulhar numa vida teórica e contemplativa. E isso só acontece a partir do caminho da racionalidade, do uso da razão. Então a felicidade é utilizar a razão para desenvolver a nossa capacidade de contemplar e de viver uma vida teórica, de estudo, de pensamento, né? Isso é segundo Aristóteles, né? Na citação acima, tem-se a significância da filosofia moral no âmbito da concepção grega. O pensamento ético de Aristóteles, nessa linha de raciocínio, enfatiza que... Então, ele deu um texto de apoio aqui, e agora nós vamos ler as afirmativas e saber qual é coerente com o pensamento de Aristóteles. Vou pular aqui para a letra B para a gente ler todas. A razão e a reflexão priorizam os prazeres na conquista da felicidade? No way. Então, a razão e a reflexão, elas excluem o prazer e a riqueza como formas de adquirir a felicidade. A virtude tem um valor secundário na busca da felicidade. No texto não diz nada sobre isso, mas quem estudou Aristóteles, ou qualquer um dos gregos, qualquer um não, porque os pré-socráticos e os sofistas não, mas os três principais filósofos ali da antiguidade que a gente estuda, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Todos eles dizem que a felicidade está ligada à virtude. Virtudes são as qualidades positivas do ser. Não tem como você ser feliz e desonesto. Não tem como você ser feliz e agressivo, segundo os gregos, né? Então, a virtude tem um valor secundário? Não, a virtude para os gregos sempre tem valor primário. Você não é possível de ser feliz se você é alguém mau, corrupto, desonesto, ganancioso. Então, virtude está ligada à felicidade para os gregos. Então, esse secundário torna a frase errada. A vida teórica e contemplativa consistem na busca de desejos e paixões. A vida teórica e contemplativa consiste na busca de desejos e paixões? Não, pelo contrário. Uma vida teórica é uma vida de estudo, de uso da razão. Uma vida contemplativa é uma vida não prática. Contemplar é você vislumbrar, olhar as coisas e se maravilhar só de olhar, só de estar na presença. Então, contemplativo é oposto a paixões e desejos, né? Então, isso aqui torna a frase errada para os gregos. Letra E. A ética coincide com os prazeres na plena realização da racionalidade? Não, para Aristóteles, não são coisas que coadunam, né? Os prazeres e a racionalidade são coisas que se interpõem. Então, essa palavra de prazeres relacionado à ética ou aos gregos principais, Sócrates, Platão e Aristóteles, está equivocado, né? Vamos para a letra A, então. A virtude perpassa pelo trabalho reflexivo com o crivo da razão. Aí, para o aluno que não sabe o que é o crivo é como se fosse peneira ou pré-requisito, né? Então, a virtude, que são as qualidades do homem, para Aristóteles, ela é fruto de um trabalho reflexivo. Você precisa utilizar a razão para pensar nas suas atitudes e desenvolver em você as virtudes, vão brotar nas pessoas a partir de um uso consciente da razão, né? Então, essa é a alternativa correta com relação ao nosso amiguinho Aristóteles. Vamos para a 39, que é a última desse nosso vídeo aqui. 39. Sobre as fronteiras da ética com a política, analise o texto a seguir. Essa questão é um pouquinho complicada, né? Fronteiras da ética e da política. Se o aluno nunca escutou essa discussão, talvez para ele fique muito difícil de entender, né? Qual é a relação entre ética e política?
Vamos ao texto de apoio. Para falar de ética na atualidade, temos de ter consciência de que qualquer tentativa de construir uma ciência dos valores terá diante de si a árdua tarefa de desvendar a trama da ruptura da ética com a política, que caracteriza o processo de formação da modernidade. Ok? Isso é uma frase de Maquiavel, né? Newton Bignotto, ele estudou, né, Maquiavel. Então, eu não vou discutir esse primeiro texto porque ele é complicado, mas eu acho que quando a gente for conversando sobre a questão, a gente desvenda um pouquinho mais. Eu acho que a informação principal está aqui no enunciado, né? A singularidade da moral regulamenta as relações entre os seres humanos. Então, a moral regulamenta as relações entre os seres humanos. E seu mundo social. E a dimensão política abrange as relações entre os grupos humanos. Está escuro. Ainda está escuro. Sobre esse assunto é correto afirmar o quê? O que o enunciado está dizendo aí? A moral é o que regula a relação entre um indivíduo e outro. E a política é o que regulamenta as relações entre os grupos humanos. Então é muito difícil você conseguir separar ética de política. Ética é aquilo que nos orienta como agir indivíduo diante de indivíduo. E política, o estudo da política, da relação de poder, é o que regulamenta a relação de grupos para grupos, né? Isso é complicado. E olha o que diz aqui no enunciado. Para falar de ética na atualidade, temos de ter consciência de que qualquer tentativa de construir uma ciência de valores terá diante de si a árdua tarefa de desvendar a trama da ruptura entre a ética e a política. Desvendar a ruptura entre a ética e a política. Isso caracteriza o processo de formação da modernidade. Então, com essas informações na cabeça, nós precisamos achar o que é correto. Vamos lá. Letra A. A ruptura da ética com a política tem importância secundária no âmbito das relações humanas? Secundária não. O próprio texto diz aqui, né? Qualquer tentativa de construir uma ciência dos valores terá de desvendar a ruptura da ética com a política. B. Uma ciência dos valores aparta o enfoque sobre a ética. Uma ciência dos valores aparta deixa de lado, separa, exclui. O enfoque da ética, também não, também errado. A formação da modernidade declina da ruptura da ética com a política. Também está errado. Declinar é abrir mão, né? Negar. E aqui no texto está dizendo, né, que essa ruptura da ética com a política caracteriza o processo de formação da modernidade. Né? A formação da modernidade está baseada na tentativa de entender a ruptura da ética com a política. Vocês verem, é uma grande interpretação de texto essa questão, né? Falar da ética no mundo moderno é compreender a dimensão política superficialmente? Não. Falar de ética no mundo moderno é tentar compreender em grande profundidade a questão política. Letra E. A filosofia moral e a dimensão política estão apartadas do projeto formativo da modernidade. Então, quando a gente estuda Maquiavel, a gente vê que Maquiavel ele promove uma pequena ruptura entre a ética e a política,
Quando Maquiavel, uma das frases famosas que são atribuídas a Maquiavel, apesar de ele não ter dito essa frase literalmente, é a ideia de que os fins justificam os meios. Então, às vezes, um político ele vai precisar usar de meios escusos, meios sombrios, ou faltar com a honestidade, ou ser autoritário, ou ser violento, para conseguir respeito, estima ou até desenvolver o medo nas pessoas para poder governar de maneira correta. Então, com Maquiavel, há uma ruptura entre a ética e a política. Ser totalmente ética talvez não garanta que você seja um bom político. Então, esta abordagem de Maquiavel inaugurou o estudo da política na modernidade, que trouxe essa ideia de que um bom político, um bom governante, não é necessariamente ético. E isso foi o que caracterizou o início da modernidade. Então, na questão nós temos isso. A filosofia moral e a dimensão política, ou seja, em Maquiavel, ou seja, dentro do estudo da modernidade, a filosofia moral e a política, eles se separaram um pouco, se apartaram, e foi a partir da discussão dessas teorias de Maquiavel, foi que foi se formando a teoria política dentro da modernidade. Então essa é a questão que não tem erros aí. Tranquilo, pessoal? Respondemos aí 2 vestibulares, do SSA 3 apenas com relação às questões de moral e ética, e a gente se vê na próxima.